A possibilidade de ter alguém que personifique o que você acredita que seu país representa, ambição, sabe? As pessoas não mudam muito. Acho que eles reconhecem aquelas pessoas cujo comprometimento tem sido constante. Durante a reforma do Palácio de Kensington, a princesa Anne descobriu algo chocante. Ela baixou a cabeça e começou a chorar. O que deveria ser uma simples supervisão de manutenção transformou-se em um momento inesquecível para a princesa e toda a família real. Os detalhes dessa descoberta comovente deixarão todos em choque. As pessoas pensam que os segredos desaparecem quando alguém morre, que o tempo ameniza as coisas, que o silêncio é o mesmo que paz. Essa é uma mentira reconfortante. Alguns segredos são pacientes. Eles esperam em quartos trancados, em objetos que foram revirados 1000 vezes. Eles esperam pela única pessoa que deveria encontrá-los. Imagine que a princesa Diana, conhecida por seu grande coração e por ajudar os outros, era secretamente uma detetive corajosa, desvendando um enorme e perigoso segredo. Ela escondeu pistas, escreveu cartas e gravou fitas, tudo levando a uma verdade chocante que lhe custou tudo. Agora, muitos anos depois, sua cunhada, a princesa Anne, encontra essas mensagens escondidas. A princesa Diana havia falecido havia 27 anos quando o quarto foi descoberto. Isso aconteceu durante uma manutenção de rotina no Palácio de Kensington. O tipo de serviço discreto que nunca chega às manchetes. Operários estavam substituindo a fiação antiga atrás de uma parede de madeira selada, em uma seção do palácio que se acreditava ser parte de um depósito abandonado. Quando o painel se soltou, revelou algo que ninguém esperava. Os operários encontraram uma sala estreita que havia permanecido intocada, selada e esquecida desde os últimos dias de vida da princesa Diana. E eu nunca... Quer dizer, moda não é a minha praia. O ar lá dentro estava viciado, como se estivesse prendendo a respiração há décadas. O interior da sala era pequeno, mal dava para 2 pessoas ficarem em pé confortavelmente. A poeira estava impregnada em todas as superfícies. Vestidos de noite antigos pendiam dos cabides. Eram de uma época que já havia ficado para trás. Os sapatos estavam alinhados cuidadosamente, como se esperassem o retorno de seus donos. Caixas com bilhetes manuscritos estavam empilhadas com esmero, não jogadas fora, nem guardadas, simplesmente preservadas. A sensação era menos de estar num depósito e mais de ter o tempo congelado. Quando o Palácio de Buckingham foi informado, a resposta foi rápida e discreta. Não houve conferência de imprensa sob pressão nem anúncios públicos. Um nome foi pronunciado, e apenas um, Princesa Ana. Ela foi escolhida por um motivo. Ana construiu sua vida com base na disciplina e no dever. Ela não buscava a atenção. Ela não falava de forma descuidada. Ela entendia o silêncio melhor do que a maioria das pessoas entende o ruído. Se alguém era capaz de entrar naquela sala sem pânico ou drama, essa pessoa era ela. Inicialmente, Anne, a princesa real, encarou a tarefa como qualquer outra da realeza. Fez o inventário, documentou os itens preservados e instruiu os criados a examiná-los. Nada mais. Mas isso mudou no instante em que ela entrou. O silêncio do cômodo a incomodou. Não estava abandonado em meio ao caos. Estava bem organizado de forma deliberada. Diana não havia deixado aquele espaço às pressas. Ela havia organizado, selecionado e provavelmente protegido tudo. Anne sempre teve dificuldades com seus sentimentos em relação a Diana. Em público, Diana era emotiva, aberta e imprevisível. Anne, por outro lado, valorizava o controle, a ordem e a moderação. Durante anos, ela acreditou que o poder de Diana vinha de sua capacidade de encantar as pessoas, e não de estratégia. Parada naquela sala, Anne começou a suspeitar que estava enganada. Ela se movia lentamente, examinando os itens um a um, vestidos de eventos beneficentes, cartas de líderes mundiais, bilhetes pessoais escritos com a caligrafia curvilínea de Diana. Cada peça parecia íntima, mas nenhuma transmitia a sensação de perigo. Isso até ela ver a caixa. Estava no fundo de uma prateleira, parcialmente escondida sob um lenço de seda. Ao contrário dos outros objetos, havia sido colocada ali com propósito, centralizada, equilibrada, como se estivesse à espera de ser encontrada. O porta-joias era feito de jacarandá escuro, polido até obter um brilho intenso, mesmo sob camadas de poeira. Detalhes em madrepérola adornavam as bordas. Pequenas pedras azuis estavam incrustadas na tampa. Sutil, porém deliberado, não era chamativo. Era simples. Além disso, é uma metáfora interessante. De certa forma, um agente de segurança pessoal. Mas elegante de um jeito que só a realeza poderia ser. Anne pegou o objeto e sentiu o peso imediatamente. Era pesado demais para ser usado apenas como joia.
Ela virou o objeto nas mãos, examinando o trabalho artesanal, quando algo lhe chamou a atenção. Na parte interna da tampa, gravadas tão levemente que poderiam passar despercebidas se não se estivesse procurando por elas, estavam escritas com a caligrafia de Diana. Para aqueles que ousam buscar a verdade, a detetive Anne prendeu a respiração. Não Princesa de Gales. Não Diana, Princesa de Gales. Apenas Diana Spencer. O próprio nome dela parecia algo pessoal e desafiador. O ambiente ficou diferente depois disso. Será que Diana havia deixado para trás algo mais do que pequenos tesouros e vestidos? De que verdade ela falava? Por que esconderia uma mensagem tão secreta dentro de algo tão belo? Segurando a caixa com firmeza, a princesa Anne sabia que aquilo não era apenas um presente, era um enigma, ou uma mensagem. E talvez até um aviso. O que quer que estivesse lá dentro era para alguém corajoso o suficiente para olhar além das aparências. Alguém que, talvez tarde demais, finalmente se arrependeu de não ter feito mais perguntas enquanto ainda havia tempo. Naquela mesma noite, Ana levou a caixa para seus aposentos privados. Ela não contou a ninguém, nem a seus assessores, nem aos funcionários do palácio. Algo dentro dela lhe dizia que aquilo deveria ser feito sozinha. Ela colocou a caixa sobre um pano de veludo sob um abajur e ficou olhando para ela por um longo tempo. Ela não era uma mulher dada à imaginação, mas não conseguia se livrar da sensação de que a caixa a estava observando. Ao abrir a caixa, as joias em seu interior eram de fato requintadas, escondidos ali. Havia brincos feitos de raras pedras vermelhas da Birmânia, uma pulseira de joias azuis que brilhava como a luz das estrelas e um colar com esmeraldas verdes e diamantes tão perfeitamente lapidados que pareciam irradiar luz de dentro. Mas, enquanto Anne observava cada peça, percebeu algo estranho. Na parte de trás de cada item, havia pequenas marcas, símbolos, datas e iniciais gravadas que não correspondiam a nenhum registro real que ela já tivesse visto. Ela pegou uma lupa e examinou as marcas atentamente. Algumas pareciam indicações em um mapa. Outras pareciam ser referências, talvez números de processo, talvez datas. Um dos broches tinha um número que parecia um código bancário internacional. Ela franziu a testa. Aqueles não eram apenas presentes para serem guardados por razões sentimentais. Eram pistas, como migalhas de pão indicando um caminho. Ela voltou sua atenção para a própria caixa. Seus dedos deslizaram naturalmente sobre as ranhuras e painéis, sua mente pensando em como ela fora feita. Então, por acaso, ou talvez por obra do destino, seu polegar pressionou uma pequena saliência perto da parte inferior. Ouviu-se um leve clique e o painel inferior moveu-se um pouquinho. Anne parou, prendendo a respiração. Ela deslizou o painel para abri-lo. Poderia ter sido muito mais trabalhoso do que valia a pena. No segundo dia de junho de 1953, o que ela encontrou foi chocante além da imaginação. Dentro do painel havia um segundo espaço secreto, Raiso, mas bem compacto. Nele havia um maço de cartas manuscritas, antigas, mais fáceis de ler, amarradas com uma fita azul clara. Elas tinham um leve cheiro de lavanda. Embaixo delas, havia um grupo de fotografias brilhantes. Diana estava claramente disfarçada para se parecer com outra pessoa, encontrando-se com pessoas desconhecidas. Os lugares nas fotos também eram estranhos. Cafés, estacionamentos subterrâneos, residências particulares. Nada disso condizia com a vida pública pela qual a princesa de Gales era conhecida. Escondida sob as fotografias, havia uma pequena chave de prata. Havia uma etiqueta anexada com a inscrição: Cofre de Depósito de Zurique 837L. Anne olhou para ela, atônita. Seu coração acelerou quando ela voltou a olhar para as cartas. Seu nome, Anne, estava escrito com a caligrafia cursiva de Diana no primeiro envelope. Dizia, para Anne, por favor, leia se eu já tiver partido. A data escrita no canto fez Anne sentar-se lentamente. A carta fora escrita 3 dias antes da morte de Diana. Suas mãos estavam firmes quando abriu a primeira linha, mas sentiu um aperto no peito ao ler o primeiro verso. Anne, se você estiver lendo isto, então eles conseguiram me calar. As palavras não soavam dramáticas. Pareciam controladas e certas, como se ela soubesse o que ia lhe acontecer. Enquanto a princesa Anne lia as cartas às pressas, seu coração ficava cada vez mais alarmado. Diana escreveu sobre um jantar de gala beneficente em 1995, ao qual a própria Anne havia comparecido. Tratava-se de uma organização respeitada, com forte imagem pública e doadores de confiança, mas Diana notou discrepâncias nos relatórios de financiamento. O dinheiro destinado a hospitais e vítimas de minas terrestres não havia chegado. Quando ela fazia perguntas, era ignorada.
Quando pedia respostas em voz baixa, as pessoas evitavam suas perguntas, davam-lhe informações financeiras erradas e até a ameaçavam. Quanto mais ela investigava, mais profunda a maldade parecia ser. Anne virou a página e encontrou uma lista de números escrita pela própria Diana. Ela havia copiado cuidadosamente números, transferências bancárias e contas secretas sem nenhum nome associado. De acordo com as anotações de Diana, o dinheiro destinado a pessoas feridas por minas terrestres, hospitais infantis e abrigos para mulheres havia sido depositado em contas bancárias pessoais. Você tem uma tarefa muito difícil ao cuidar de pacientes, alguns pertenciam a poderosos empresários. Outros, o que era ainda mais perturbador, tinham ligações com pessoas dentro do Palácio Real. A voz de Diana na carta tornou-se mais fria, mais determinada. Ela escreveu sobre encontros noturnos com repórteres que investigavam histórias, um da França, outro da Suíça. Eles já estavam encontrando indícios de um plano secreto maior. Ela mencionou codinomes, locais secretos para a entrega de objetos e a sensação de estar sendo vigiada. Ela até começara a gravar suas conversas, guardando as fitas em locais secretos. Pessoas que sabiam a verdade a procuraram em segredo, oferecendo documentos e contando o que sabiam, mas estavam com muito medo de perder a vida. Anne recostou-se na cadeira, com o coração acelerado, e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Mas as cartas não continham apenas evidências. A princesa Diana também escreveu sobre seus filhos. Não tenho medo, escreveu Diana, mas não vou deixar que eles cresçam acreditando que o mundo é mais gentil do que realmente é. Anne sentiu os olhos arderem. No rodapé da última página, uma frase estava sublinhada. Se algo me acontecer, todo o resto está garantido. O olhar de Anne se voltou para a chave de prata. A etiqueta dizia, cofre de depósito de Zurique 837. 2 semanas depois, a princesa Anne chegou à Suíça sem aviso prévio. O banco era antigo, silencioso e profissional, chegando a ser frio. O atendente não reagiu ao ouvir seu nome. Apenas acenou com a cabeça e a conduziu pela segurança. A caixa foi colocada à sua frente em uma sala reservada. Dentro dela havia documentos, registros financeiros, cópias de transferências e fotografias de reuniões às quais Diana nunca deveria ter comparecido. As fitas de áudio estavam etiquetadas por data, mas um arquivo se destacava acima de todos os outros. Se eu desaparecer, o vídeo mostrava Diana sentada sozinha, sem maquiagem e sem performance. Se você está assistindo a isso, disse Diana calmamente. Então eu tinha razão em ter medo. Ela falou sobre pessoas poderosas, não monstros, mas homens respeitáveis e sorridentes que usavam a caridade como fachada e a influência como armadura. Ela falou sobre dinheiro atravessando fronteiras e causas sendo usadas como máscaras. Ela falou sobre ser seguida e sobre confiar nas pessoas erradas. Quando o vídeo terminou, Anne permaneceu sentada por um longo tempo. Então, o funcionário do banco falou baixinho da porta. Você não é a primeira a perguntar sobre esta caixa, disse ele. Anne ergueu os olhos. Outra pessoa esteve aqui há 2 semanas, continuou ele. Alegaram ser da família. Os dedos de Anne se fecharam em torno da chave. O segredo deixado por Diana não estava mais adormecido, e quem quer que quisesse enterrá-lo já estava acordado. A princesa Anne não dormiu durante o voo de volta para Londres. Ela sentou-se ereta, mãos cruzadas, olhos fixos no vazio, repetindo a voz de Diana várias vezes. Sempre me preocupou tocar as pessoas com hanseníase, tentando demonstrar isso em uma ação simples, não apenas com palavras, mas com a calma. Isso foi o que mais a perturbou. Diana não parecera assustada. Ela parecera decidida, como alguém que já havia aceitado o preço de saber demais. Quando o avião pousou, Anne já havia tomado uma decisão e adiado outra. Ela não alertaria o palácio, ainda não, e não destruiria o que havia encontrado. Por mais que seu instinto lhe dissesse que o silêncio seria mais seguro, a segurança não salvara Diana. As provas foram transferidas naquela mesma noite, não para o Palácio de Buckingham, nem para Windsor, nem para qualquer propriedade real que pudesse ser acessada discretamente por outras pessoas. Ana usou uma pequena residência particular que mantinha para raros momentos de recolhimento, um lugar sem funcionários e sem movimento rotineiro. Os documentos foram trancados, as cópias digitais armazenadas separadamente e a caixa de joias original colocada de volta em sua caixa protetora. Anne dizia a si mesma que estava sendo cautelosa. Na verdade, ela estava com medo, e com razão, pois o primeiro sinal de que não estava mais sozinha veio 3 dias depois, e foi chocante. Seu telefone pessoal, usado apenas para familiares próximos e contatos de longa data e de confiança, começou a emitir um leve estalo durante as chamadas.
Não era constante nem óbvio, apenas o suficiente para ser notado por quem prestasse atenção. Anne havia passado a vida inteira prestando atenção. Então vieram os atrasos. Cartas que deveriam ter chegado em um dia levaram uma semana. Algumas chegaram abertas e seladas novamente. Outras nunca chegaram. O motorista dela mencionou que um veículo os seguiu parte do caminho para casa certa noite, mantendo distância e nunca se aproximando o suficiente para ser facilmente identificado. Individualmente, cada detalhe não significava nada. Juntos, eles formavam um padrão que Diana teria reconhecido instantaneamente. Anne contatou alguém com quem não falava há anos. Um homem que se aposentara discretamente do serviço de inteligência britânico e não tinha interesse em retornar a nada que envolvesse manchetes ou heroísmo. Ele concordou em vir, mas apenas sob uma condição. Nada de nomes e nada de registros escritos. O que ele confirmou era o esperado. O telefone dela havia sido rastreado. Seu escritório continha dispositivos de escuta disfarçados de adaptadores de energia. E um rastreador havia sido colocado embaixo do carro dela, removido pouco antes de falhar completamente. Alguém sabia que ela tinha as provas de Diana e queria saber o que ela faria com elas. Foi durante esse período de crescente preocupação que Anne recebeu um pacote misterioso sem remetente. Dentro havia apenas um nome. Timothy Radcliffe, ex-assistente pessoal de Diana. Anne se lembrava dele como um homem quieto, feroz mentalil, que desapareceu da vida pública após a morte de Diana. Ela o rastreou até uma casa simples nos arredores de Bath, e ele concordou em se encontrar à noite em uma pequena igreja conhecida apenas por alguns. À luz tênue das velas da igreja, o rosto de Timothy mostrava anos de silêncio. Ele não perdeu tempo. Sua cunhada não estava sozinha, disse ele. Ela confiava em alguns de nós, mesmo sabendo que não tínhamos participação alguma nesse poderoso esquema. Ficamos de olho, esperando que alguém corajoso o suficiente para continuar a luta dela, e permanecemos em silêncio atônito enquanto Timothy explicava tudo com clareza. A investigação oficial sobre a morte de Diana deixou muitas lacunas. Provas foram ignoradas e pessoas que presenciaram coisas foram silenciadas. Imagens de câmeras de segurança de Paris haviam desaparecido, e relatos sobre um Fiat branco visto no acidente foram ignorados sem motivo aparente. Apenas para confirmar a notícia de que Diana, Princesa de Gales, havia morrido em um acidente de carro em Paris, que também vitimou seu acompanhante. A intenção era que o caso fosse solucionado, apenas encerrado discretamente. O peso da situação oprimia os ombros de Anne. Diana morrera em busca da verdade, e agora Anne, ao seguir seus passos, tornara-se o novo alvo. Anne fez-lhe a pergunta que vinha evitando desde Zurique. Diana acreditava que seria morta? Timothy hesitou, depois assentiu. Ela acreditava que seria impedida. Ela não sabia como. Quando Anne voltou para casa naquela noite, encontrou seu escritório em perfeita ordem, até demais. Os documentos estavam intactos e as gavetas fechadas. Nada havia sido roubado, mas o porta-joias tinha sido movido ligeiramente, o suficiente para ser notado. A mensagem era inequívoca. Sabemos onde está. Anne sentou-se pesadamente, o peso da situação finalmente a atingindo por completo. Diana não só fora vigiada, como também controlada, contida e neutralizada, sem que jamais fosse preciso nomeá-la inimiga, e agora Anne herdara o mesmo papel. Isso era apenas o começo. Nos dias seguintes, ela trabalhou metodicamente. Ela mapeou os rastros financeiros que Diana havia identificado, cruzando-os com registros públicos e cronogramas. Havia instituições de caridade que pareciam idôneas no papel, mas movimentavam dinheiro em ciclos estranhos, conselhos administrativos repletos de nomes familiares e eventos onde a imagem importava mais do que os resultados. A campanha de Diana contra as minas terrestres aparecia repetidamente em suas anotações. Não estava lá por ser perigoso, mas sim por ser inconveniente. Interrompia as cadeias de suprimentos e chamava a atenção para lugares onde a atenção era ruim para os negócios. Quanto mais Anne lia, mais claro isso ficava. Diana não fora imprudente, fora eficaz. E a eficácia é imperdoável quando ameaça o poder. Uma pasta vinda de Zurique estava etiquetada em tinta vermelha. Operação Marionete. Dentro dela havia comunicações entre empresas de segurança privada e intermediários estrangeiros. A linguagem era codificada, polida e higienizada, mas o significado era bastante claro. Controlar a narrativa, limitar a exposição e neutralizar o desvio. O nome de Diana apareceu apenas uma vez, como um fator de risco. Anne fechou a pasta e pressionou as palmas das mãos contra a mesa.
Ela passara a vida acreditando que a monarquia sobrevivera porque se adaptara, mas a obra de Diana sugeria algo mais sombrio, que a sobrevivência às vezes significava sacrifício. Naquela noite, Anne gravou uma mensagem própria. Ela não citou nomes nem fez acusações. Falou com clareza e cuidado, descrevendo o que havia descoberto, o que temia e no que Diana acreditava. Guardou cópias em 3 locais diferentes como precaução. Na manhã seguinte, ela recebeu um telefonema de um alto funcionário do palácio solicitando uma reunião privada urgente, sem explicações nem pauta definida. Apenas urgência. Anne vestiu-se com cuidado, optando por cores neutras e linhas sóbrias, uma armadura disfarçada de tecido. Ao entrar na sala, percebeu imediatamente a ausência de calor. Não houve conversa fiada nem gentilezas, apenas semblantes preocupados e palavras cautelosas. Entendemos que a senhora tem estado a investigar alguns assuntos antigos, disse um deles. Anne encarou-o sem pestanejar. Entendo que essas questões nunca foram resolvidas, respondeu ela. Um silêncio se estendeu entre eles. Outra voz falou, mais suave e mais ameaçadora. Algumas verdades não trazem justiça, trazem danos. Anne pensou na caligrafia de Diana, na urgência, e no acho. Disse Anne lentamente, que o dano já estava feito. A questão é se continuaremos fingindo que não. Ela saiu da reunião com 2 certezas absolutas. Eles estavam com medo e não iriam parar. Em algum lugar, a voz de Diana permaneceu, não como um aviso, mas como um desafio. Ela ousara buscar a verdade. Anne teria que decidir se ousar novamente valeria o preço, e se o mundo estava finalmente pronto para ouvir o que Diana tentara dizer. Eu entendia que a mídia poderia se interessar pelo que eu fizera. A princesa Anne compreendeu algo que os outros naquela sala não compreenderam. O poder não entrava em pânico a menos que se sentisse exposto. Pela primeira vez desde a morte de Diana, a exposição deixou de ser teórica. Os dias que se seguiram àquela reunião transcorreram de forma estranha, nem rápidos nem lentos. Cada conversa parecia calculada, cada telefonema monitorado. Anne percebeu com que frequência as pessoas tentavam redirecionar sua atenção para tarefas mais seguras e cerimoniais. Distrações envoltas em tradição. Isso só confirmou o que ela já sabia. Queriam que ela estivesse ocupada, não pensando. Mas sua determinação era alarmante. Ela se recusava a se distrair. Em vez disso, trabalhava em silêncio. As evidências deixadas por Diana não eram mais tratadas como história. Anne as tratava como algo vivo, que ainda podia se mover e alterar os rumos da história. Ela relia as cartas repetidamente, percebendo padrões que antes lhe haviam passado despercebidos. Diana repetia certas frases quando estava com medo e sublinhava datas quando acreditava que algo irreversível estava para acontecer. Deixava lacunas de propósito, espaços onde presumia que alguém mais inteligente ou corajoso preencheria o restante. Uma carta se destacava, mais curta que as outras, sem emoção ou reflexão, apenas instruções. Se eles tentarem te transformar no vilão, significa que você está perto disso. Não discuta com eles, deixe que te subestimem. A verdade sobrevive muito melhor do que o ruído. Anne fechou a carta lentamente. Pela primeira vez, permitiu-se chorar. Essas não eram as lágrimas públicas e discretas pelas quais Diana havia sido criticada. Eram lágrimas privadas e controladas de alguém que percebia o quão profundamente enganada estivera sobre outro ser humano. Diana não fora ingênua. Ela estivera sozinha. Anne enxugou o rosto e se levantou. A questão não era mais se deveria agir, mas como. Tornar tudo público terminaria de uma forma. O palácio negaria. A imprensa se fragmentaria e a dúvida inundaria tudo. As provas de Diana seriam descartadas como paranoia, luto ou instabilidade. A mesma estratégia usada contra ela durante anos. Anne precisava de influência, não de volume. Ela contatou 2 pessoas em quem Diana confiava, mas para quem nunca se revelou completamente. Um ex-jornalista investigativo que abandonou a profissão no final dos anos 90 e um analista financeiro especializado em rastrear fluxos de dinheiro ocultos entre instituições de caridade e empresas de fachada. Ambos concordaram em se encontrar somente depois que Anne lhes enviou cópias de documentos que Diana havia escrito de próprio punho. Em poucas horas, ambos responderam. Isso é real e foi ocultado de propósito. Eles trabalhavam de forma independente, sem comunicação entre si e sem um local central. Anne insistiu na separação. Se um dos fios fosse cortado, os outros sobreviveriam. Diana havia planejado isso. Anne simplesmente executou o plano melhor. O que emergiu ao longo das semanas foi devastador em sua clareza. Diana havia descoberto uma rede que explorava a imagem da caridade para movimentar dinheiro e influência.
Usava o trabalho humanitário como camuflagem e contava com reputações tão impecáveis que ninguém ousaria questioná-las. Sobreviveu porque a própria monarquia lhe fornecia cobertura, não intencionalmente, mas por inércia. Diana era perigosa porque perturbava essa inércia. Ela fazia as perguntas erradas, recusava-se a ser apenas decorativa e transitava livremente entre fronteiras de maneiras que dificultavam seu rastreamento. Pior de tudo, as pessoas confiavam nela. Anne percebeu algo arrepiante. Diana não havia morrido por ser fraca. Ela havia morrido por ser eficiente. Mas os avisos estavam longe de terminar. O próximo aviso chegou de uma forma diferente. Um membro idoso da família solicitou um jantar privado, sem funcionários e sem registro. O tom era quase gentil. "Estamos preocupados com você", disseram eles. "Este caminho vai isolá-lo." Anne sorriu educadamente. "Já estive isolada antes. Isso não me impediu de nada", respondeu ela. A conversa girava em torno de preocupação disfarçada de cuidado, lembretes sutis de dever, estabilidade e do que poderia ser perdido se certas verdades fossem buscadas. Finalmente, a máscara caiu. Diana não compreendia as consequências, disse a voz em voz baixa. Anne inclinou-se para a frente. "Não", respondeu ela. Ela os entendia perfeitamente. Por isso, ela documentou tudo com os olhos bem abertos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Naquela noite, Anne tomou a decisão final. Ela não seria o rosto da revelação, ela seria a ponte. As provas seriam divulgadas de forma lenta e cirúrgica por meio de instituições que não pudessem ser descartadas como emocionais ou tendenciosas. Reguladores financeiros, grupos de fiscalização internacionais e tribunais independentes fora da influência britânica. Diana temia que a divulgação colocasse seus filhos em perigo, mas Anne compreendeu algo que Diana não viveu o suficiente para presenciar. O silêncio também não os protegeu. Antes que qualquer informação fosse divulgada, a princesa Anne gravou uma última mensagem, não para o público, mas para William e Harry. Ela falou com clareza, sem acusações, sem drama, apenas fatos, contexto e uma verdade que não podia mais ser escondida. Sua mãe não estava quebrada, disse ela. Ela foi silenciada e não desistiu. Guardou a mensagem em um lugar onde não pudesse ser interceptada. Quando o primeiro relatório veio à tona meses depois, não mencionava Diana em momento algum. Concentrava-se em discrepâncias financeiras, uso indevido de fundos e falhas regulatórias. Os nomes apareceram de forma lenta e cautelosa, o suficiente para desencadear investigações, mas não o bastante para permitir uma manobra de desvio de atenção. O palácio emitiu comunicados expressando preocupação, surpresa e cooperação. Nos bastidores, o pânico se espalhou. Quando a caligrafia de Diana finalmente apareceu em registros públicos, não veio acompanhada de acusações. Veio acompanhado de recibos. A narrativa mudou, não da noite para o dia ou de forma definitiva, mas para sempre. As pessoas começaram a fazer a pergunta que Diana havia feito ao morrer. Quem se beneficia com o enterro? Anne observava à distância enquanto o mundo reavaliava uma mulher que antes havia reduzido a manchetes e emoções. Diana não era mais apenas a princesa do povo. Ela era algo mais perturbador. Ela estava certa. E a coisa mais perigosa que Diana deixou para trás não foram as provas, foi a coragem. A caixa de joias finalmente retornou ao seu lugar, limpa e restaurada, sua mensagem ainda oculta onde apenas alguém em busca da verdade a encontraria. Para aqueles que ousam buscar a verdade. Anne alçou. E pela primeira vez em décadas, o silêncio em torno da morte de Diana começou a se romper. Não foi por causa do barulho, mas sim pela pressão aplicada exatamente onde doía mais. Isso não foi vingança, foi consumação. E a verdade, há muito adiada, finalmente encontrou alguém que se recusou a deixá-la ser enterrada novamente. Você é fã da família real? Deixe um comentário para eles e não se esqueça de compartilhar sua opinião conosco na seção de comentários. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Além disso, clique no vídeo a seguir na sua tela e você vai gostar.